95.5 de hoje falando de sexo e sexualidade pela visão da educação. Pois é, nós vemos falando aqui o tanto quanto o sexo e a sexualidade nos influencia também, porque é uma parte extremamente importante das nossas vidas. E se entendermos nessa visão das pulsões, né, dessa pulsão de vida, dessa pulsão sexual, daquilo que nos faz mantermos a nossa espécie, ou seja, preservar a vida, é de suma importância. Evidentemente que o homem se satisfaz através do sexo, a mulher, nós temos uma relação de prazer com essa questão tão importante do nosso dia a dia. No que diz respeito à educação, essas pessoas, esses 5% que estão ali fazendo a diferença do mundo, são pessoas que também se preocupam em manter uma boa relação consigo próprio e estabelecer de uma maneira saudável e prazerosa a sua vida sexual. Nós sabemos aí que talvez o grande autor de teorias ligadas à sexualidade foi Freud, né? O pai da psicanálise, que muitos até jocosamente dizem que sexo é quase que um homônimo a Freud, de tal forma que ele usou muito dessa matéria para explicar e conceituar a psicanálise. Porém, essas pessoas, esses 5%, entendem também que não foi só isso, que Freud foi muito além disso e ele trouxe luz a uma forma de vermos a vida, de entender como nós crescemos, nos desenvolvemos e como a sexualidade está ligada a todas as nossas fases, desde o nascimento até, claro, a idade adulta. E vai nos explicando o que acontece, o que nos acomete em função de como vivemos essas fases, né? Então, Freud, por exemplo, falou de fase oral, fase anal, fase de latência, fase genital, enfim, até chegarmos aí à fase adulta, como uma relação muito íntima dessa descoberta da sexualidade. Então, claro que dessa parte educacional, onde buscar elementos para entender um pouco a nossa cultura, a nossa forma de ver, a nossa forma de nos ver, nós temos aí na psicanálise um prato cheio e rico de informações. Mas temos também outros teóricos, outros estudiosos, estudiosas, e cada vez mais nós temos isso, principalmente porque é um assunto que realmente nós carregamos como herança, e quanto menos vemos isso como um tabu e mais como uma fonte de prazer, mais intensa fica a nossa vida e mais libertadora também. E nesse aspecto eu quero falar também da educação formal, daquela educação que a gente recebe em casa, que praticamente nós vamos falar da mesma coisa. Porém, muitas vezes, dependendo do tempo em que você se encontra, né, na sua fase da vida, você vai receber um estilo socioeconômico diferente, um estímulo diferente em função do tempo em que você está. Então eu, com 52 anos, vivi dentro de uma geração cujos pais tinham uma forma de encarar o sexo e, portanto, essa educação dentro de casa nos levava a tais comportamentos. Esses comportamentos coletivos, que é o que nos dá aí esse código de conduta. E a cada geração nós temos um código de conduta diferente. A geração da minha filha, por exemplo, tem um código de conduta com relação ao sexo e à vida sexual e ao prazer sexual diferente do que foi a minha geração e provavelmente do que foi a geração dos meus pais e dos meus pais, enfim. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque muitas vezes nós somos educados dentro de um conceito social, dentro de uma região, que é o nosso caso aqui do Brasil, ou de São Paulo, ou da Bahia, enfim, e regionalmente nós também temos uma outra influência. O que acontece para nos fazermos ser diferentes dos nossos irmãos, por exemplo? É que na medida em que nós avançamos pela vida, nós entendemos que nós precisamos de outros conceitos que nós não aprendemos, por exemplo, dentro de casa, de outras vivências
que não nos foi permitida dentro de casa. Com isso existe a parte que é prática, né? Essa educação na prática, e quando eu falo de educação, nós estamos falando de novo aqui de sexo e sexualidade. Então, muitas vezes nós precisamos do recurso, por exemplo, da própria análise. Eu mesmo faço análise há muitos anos, porque é neste aspecto que você também vai se entendendo enquanto ser humano, se entendendo diante dos seus limites, diante daquilo que você pode controlar e também conhecendo o próprio corpo, se identificando com ele e identificando com o outro. Então, essa é uma educação que nos permite também tirar o melhor do prazer. E essa educação também nos leva a entender o respeito ao próximo, entender o respeito ao parceiro, que nós vamos vivenciar essa relação sexual, essa relação emocional, afetiva, né? Que ela também tem que estar aí bem temperada com esses requintes de uma boa educação, para que a gente tenha uma boa relação com isso e viva o melhor disso. Lembrando que os 5% são aquelas pessoas que fazem a diferença. Então elas vão fazer a diferença também no seu comportamento, nesse caso um pouco mais íntimo, claro, mas no seu comportamento social. E isso reflete nas relações, porque não importa a sua escolha, se você é casado, se você tem várias aventuras, se decidiu ser um solteiro, enfim, mas a forma como isso vai repercutir também reflete essa forma de encarar o mundo. Não à toa, muitas pessoas se separam, mas recebem elogios dos seus ex-parceiros. Por quê? Porque são pessoas diferenciadas e que estão ali para fazer a diferença no mundo. Mesmo que, no entanto, muitas separações não são tão amigáveis. Mas quando essas pessoas estão envolvidas, habitualmente a gente escolhe tratar melhor essa relação com eles. Nós não só protegemos, mas nós alimentamos da maneira correta, porque essas pessoas foram respeitosas, porque essas pessoas trataram as outras como seres humanos. E essa é uma grande característica dos 5% que estão longe da mediocridade e melhoram a vida do próximo. Elas enxergam o outro como um ser humano, os trata como um ser humano e normalmente recebe como troca essa correspondência, essa alegria de se falar bem dessas pessoas com carinho, com a dignidade, com o respeito com que foram tratados por eles. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se separam e acabam ouvindo, bom, fulano era uma delícia, era uma pessoa extremamente agradável, respeitador, respeitadora, nós nos entendíamos muito bem, essa era uma parte muito boa. E alguns até têm a felicidade de ouvir, não, nos separamos porque, de fato, a relação acabou, mas éramos pessoas incríveis juntas. Então é isso. Educação, ela é um assunto amplo, tanto quanto no conhecimento, quanto no próprio trato, quanto na sua própria, vamos dizer assim, no seu próprio código de conduta social e principalmente o respeito ao próximo. É isso. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, quem sabe alguém também queira ouvir um pouco mais disso. Se inscreva no canal, aperte o sininho, porque eu estou aqui de segunda a sexta às 19 horas com este quadro 95.5, essa série 95.5. Então, vamos aí. Pode aplaudir e pode me ajudar a alcançar outras pessoas. Obrigado. Até o próximo.